RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde. Vamos para o primeiro jornal, na abertura com as linhas de força deste jornal às 7. 19 de maio é comemorado hoje de manhã numa sessão solene da Assembleia Municipal da Praia. O presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho, quer dar outro rumo ao GEU para o devolver aos praenses. O Instituto do Património Cultural vai intensificar a apresentação e socialização do processo de candidatura do campo de concentração do Tarrafal a Património Mundial da Unesco. O IPC recolhe subsídios para a elaboração do plano de gestão do sítio. Cabo Verde já dispõe dos primeiros especialistas em medicina geral e familiar. 20 estão diplomados em processo de certificação. Outros 6 prestam exame a partir de quarta-feira em São Vicente. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Médico e da Família. Jair Bolsonaro, antigo presidente brasileiro, começa hoje a ser julgado por alegado golpe de Estado. Vamos então para o primeiro jornal, edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica na praia do Marzinho Fernandes. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Portugal continua com o mesmo primeiro-ministro que lidera a coligação Aliança Democrática e é o principal resultado das eleições legislativas antecipadas realizadas ontem. Luís Montenegro tem agora um suporte parlamentar mais expressivo, com 86 deputados, ainda assim sem contar com os votos da imigração, mas já é certo que o governo AD continua com maioria relativa. O povo falou e exerceu o seu poder soberano e, no recato da sua liberdade, aprovou de forma inequívoca um voto de confiança no governo, na AD e no primeiro-ministro. Os portugueses não querem mais eleições antecipadas. Querem uma legislatura de 4 anos e exigem a todos que percebam, que respeitem e que honrem a sua palavra livre e democrática. Ao Governo e ao Primeiro-Ministro caberá executar o programa que foi apresentado, cumprir os compromissos que foram assumidos e estar à altura da confiança reforçada que recebeu dos eleitores. O chefe do governo, no discurso de vitória já de madrugada, deixa recados aos partidos da oposição, dizendo que devem adequar os compromissos e propostas da campanha eleitoral às circunstâncias nacionais e coletivas. De uns e outros, espera-se sentido de Estado, sentido de responsabilidade, respeito pelas pessoas e, naturalmente, espírito de convivência na diversidade, mas também de convergência e salvaguarda do interesse nacional. Outro resultado das eleições de ontem é a queda do Partido Socialista para 58 deputados, o mesmo que o Partido Chega, que ainda ambiciona ser a segunda força política depois da contagem dos votos da imigração, que dão 4 lugares no Parlamento. A consequência do que já é considerado o terceiro pior resultado de sempre do Partido Socialista é o pedido de demissão apresentado no discurso sobre os resultados eleitorais. Assumo as minhas responsabilidades como líder do partido, como sempre fiz no passado, sempre que achei que deveria assumir responsabilidades. Vou, por isso, pedir eleições internas à Comissão Nacional. Está acertado com o Presidente do partido convocarmos a Comissão Nacional para o próximo sábado, no qual pedirei eleições internas, às quais não serei candidato. E já há pelo menos um candidato, o ministro da Administração Interna do último governo socialista e o opositor de Pedro Nuno Santos nas diretas de 2023 para secretário-geral do Partido Socialista.
Praia é o único município do país cujo dia não coincide com o da sua criação. Hoje celebra-se a primeira confrontação direta, em 1974, apenas 24 dias depois da queda do regime colonial em Portugal, entre praenses, sobretudo jovens, e as forças militares, na sequência de uma manifestação na atual Praça Alexandre Albuquerque. 19 de maio é comemorado hoje de manhã, numa sessão solene da Assembleia Municipal da Praia, com a presidência do chefe de Estado, José Maria Neves. O município vai entrar numa fase que o presidente da Câmara Municipal classifica como boa, e já a partir de junho. Boas perspectivas de investimento na área da hotelaria, por um lado, e mesmo em termos de acesso a financiamento direto para a Câmara Municipal, há boas perspectivas. Nós estamos a negociar agora, eu não quero estar a apontar, e depois o tal gabinete que vai acionar a parte das cobranças. A Câmara tem várias possibilidades de angariação de receitas que até agora a Câmara não tem sabido tirar o melhor proveito, que passa somente pela implementação. Então são essas linhas. E acesso a financiamento para a Câmara mesmo, direto, investimento privado em várias áreas, nomeadamente boas perspectivas em relação a hotéis que vão ser construídos aqui no município da Praia e a questão da nossa capacidade interna de cobrança no sentido de angariação de receitas. Francisco Carvalho reitera no programa Discurso Direto a partir das 22 horas de hoje com o jornalista Carlos Santos em que pretende dar outro rumo ao GEU e que já tem um projeto. Um apelo no sentido do governo perceber que se trata de um projeto coletivo de todos os cabo-verdianos e que o governo deve dialogar com a Câmara Municipal da Praia e que, em conjunto, devemos procurar uma solução a melhor possível para esta situação. Nós apresentamos o projeto para o GEU, que vai no sentido de devolver o GEU aos praenses, aos cabo-verdianos. Todos nós sabemos o quanto o GEU foi importante na trajetória do Charles Darwin. Todos nós sabemos isso. Há ali uma memória histórica que nem sequer é só cabo-verdiana. É uma memória histórica universal. Nós estamos agora a ter esta oportunidade de ouro de nós corrigirmos, porque já estava perdido. Com o projeto anterior, toda a história do Charles Darwin em relação ao GEU, toda a história estava completamente perdida. O projeto contempla, segundo Francisco Carvalho, um museu sobre a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin e um anfiteatro ao ar livre. O elefante branco, que é o mercado do coco, é outra questão abordada na entrevista que é emitida hoje à noite e o presidente da Edilidade da Praia atribui toda a responsabilidade ao governo. Dissemos de uma forma muito clara que nós iríamos demolir o mercado. Quando chegamos na Câmara da Praia, encontramos o mercado num grande imbróglio junto do Tribunal de Contas. De maneira que nós não podemos nunca demolir o mercado com o mercado ainda no Tribunal. Mas o Governo anunciou que disponibilizou à Câmara Municipal um montante de 300 mil contos para concluir as obras. Nós não vimos. Gostamos tanto de ter visto. Pelo contrário, o Governo retira dinheiro a esta Câmara. Portanto, mas isso foi dito publicamente na Assembleia Nacional. Lembro-me de ouvir a ex-ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, anunciar precisamente ao país que o Governo tinha transferido, ou pelo menos tinha feito essa proposta, de alocar à Câmara Municipal 300 mil contos para concluir as obras do mercado de coco, e a Câmara não quis. Nunca vimos nenhum tostão do Governo em relação ao mercado do coco. Eu volto a afirmar aqui, nunca vimos, até hoje, nenhum tostão. O problema do mercado do coco está do lado do governo, de uma forma muito clara. Tanto que nós fomos à procura das pessoas que ficaram prejudicadas, as pessoas que tinham comprado os módulos, e nós já resolvemos o problema dessas pessoas. As pessoas compraram os módulos, pagaram pelos módulos, não viram a cor dos seus dinheiros, não viram os módulos nem os dinheiros.
Francisco Carvalho confirma a solução encontrada pela Câmara Municipal, a entrega de lotes de terreno por conta dos módulos. São aspectos que até podem constar da intervenção de Francisco Carvalho na sessão solene de hoje e mesmo retomadas na segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal, marcada para os dias 22 e 23 próximos. O Instituto do Património Cultural vai intensificar a apresentação e socialização do processo de candidatura do campo de concentração do Tarrafal a Património Mundial da Unesco. Uma socialização junto de todas as instituições que vão ser integradas ainda esta semana na Comissão de Honra da Candidatura. O IPC, para já, está a recolher subsídios para a elaboração do plano de gestão do sítio, bem como para a atualização do inventário dos anexos a Edson Martins, anexos ao campo de concentração e das zonas agrícolas. A presidente do Instituto do Património Cultural, Samira Baiassa, recorda que já existia um inventário de 2015-2016 e que neste momento há necessidade de atualizar os imóveis anexos ao campo de concentração, visto que muitas famílias já não residem no local. Não só, por exemplo, em relação aos anexos que estão ocupados pelas famílias, mas, por exemplo, em relação às zonas agrícolas. Portanto, em que houve também uma passagem das parcelas para vários agricultores, a Unesco tem essa sensibilidade de saber se esta situação está clarificada legalmente. Portanto, e neste momento, em relação aos anexos, é este o trabalho que nós vamos fazer. As equipas técnicas conjuntas do IPC, da Câmara Municipal, do INGT, já estão a trabalhar para termos essas informações, a situação das famílias e podermos fazer uma proposta não só que toca a questão das intervenções, das melhorias que devem ser feitas, mas também a questão da clarificação da posse e do uso destes espaços. Durante a socialização do processo de candidatura do campo de concentração do Tarrafal a Património Mundial, o IPC está a recolher inputs para a elaboração do plano de gestão do sítio classificado, uma das exigências da Unesco. E há essa parte do plano de gestão que define os compromissos das diferentes partes interessadas ou do Estado de Cabo Verde em relação à gestão do bem nos próximos 5 anos. Portanto, e é este o plano que está a ser neste momento trabalhado com as diferentes instituições na perspectiva de cruzarmos as diferentes disciplinas, mas também de partilharmos as responsabilidades em relação aos próximos 5 anos, após a submissão e a validação do dossiê de candidatura, termos um plano de responsabilidade e de compromissos em relação à gestão e à proteção deste sítio. Na última sexta-feira, o IPC, em parceria com a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, promoveu um encontro de apresentação e socialização do processo de candidatura com o objetivo de construir sinergias e garantir o envolvimento ativo de parceiros estratégicos e da comunidade local. Mais uma ronda de apresentação tem lugar ainda esta semana. Cabo Verde já dispõe dos primeiros especialistas em medicina geral e familiar. 20 estão já diplomados em processo de certificação na Ordem dos Médicos e 6 prestam exame a partir de quarta-feira em São Vicente. A informação é confirmada por Rui Nogueira, médico de família em Coimbra, que com Cláudia Oliveira integra a equipa de coordenação da especialização em medicina familiar especialização iniciada em 2022. Rui Nogueira defende que o curso deve continuar e agora com mais facilidade, porque os novos especialistas podem ser eles próprios formadores. E cada um destes ter 2 ou 3 formandos é fundamental. Digamos que é um princípio para começarmos a pensar na cobertura universal em Cabo Verde. Mas repare que ainda é, no futuro, uma mais-valia para a formação médica da especialidade. A sugestão de Rui Nogueira é seguir os 2 caminhos, a formação em exercício dos que já trabalham e o regime de internato para os recém-formados e já a pensar na leva que termina em 2026 com o curso de Medicina da UniCV.
São dois caminhos diferentes, mas muito importantes. Um, fazer a formação de mais médicos entre aqueles que estão já em exercício, e outro, a formação de médicos que estão a iniciar carreira, médicos acabadinhos de formar. Eu julgo que não podemos perder de vista este potencial. Enfim, formam-se cerca de 20, 18 a 20, 16, 20 novos médicos em Cabo Verde, e precisávamos que, enfim, 5, 6, 10 destes médicos enverdassem pela medicina geral e familiar. Era bastante importante desenvolver este novo caminho que ainda está por fazer, quer dizer, no futuro é possível darmos um apoio maior à formação destes médicos, formação em especialidade, mas ainda carece de desenvolvimento, nomeadamente a criação do internato, o apoio da Ordem dos Médicos, com a criação do Colégio de Especialidade, fazer um programa específico para o internato médico. E aqui reside um ponto de viragem. Rui Nogueira recomenda ao poder político o apadrinhamento das duas vias de especialização em medicina geral e familiar. Mário Évora, médico das Forças Armadas, é um dos especialistas que recebe o diploma ainda esta semana. É bem verdade que, em termos daquilo que será mais-valia para o nosso sistema, com a institucionalização da medicina geral e familiar, vamos ter, portanto, uma maior proximidade dos cuidados de saúde a nível da atenção primária das nossas populações, porque nós sabemos que a atenção primária ela é que é a espinha dorsal de qualquer sistema nacional de saúde, portanto, porque ela está vocacionada para a promoção da saúde, para, portanto, a prevenção da doença, e é isto que a medicina geral e familiar, portanto, tem como o pano de fundo. Mara Aguiar também concorda que os médicos devem fazer a especialidade logo depois da conclusão do mestrado integrado em medicina. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Médico de Família com o lema Construir resiliência mental num mundo em transformação. Os partidos políticos com assento parlamentar preparam a sessão plenária que começa na próxima quarta-feira, 21, destaque para o debate com o Primeiro-Ministro sobre o tema Transparência e Desenvolvimento, o tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV. Entram como novidade a proposta de lei que aprova a lei orgânica do Banco de Cabo Verde, que vem isso na generalidade, que constava da ordem do dia da sessão anterior. De resto, há um conjunto de diplomas em votação final global e outros para discussão na especialidade. O presidente norte-americano vai falar hoje por telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin. O objetivo é pôr um ponto final na guerra com a Ucrânia, que segundo Donald Trump tem um custo catastrófico para todos os lados. Donald Trump já falou com os líderes da França, Grã-Bretanha e Alemanha. Ao mesmo tempo, numa outra frente, o vice-presidente dos Estados Unidos já se encontra no Vaticano para se encontrar com o Papa Leão XIV, que ontem teve um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desenha-se uma mediação do Vaticano. Na Roménia, as eleições presidenciais, com surpresa, dão vitória ao candidato pró-europeu Nico Surdan, que venceu com mais de 54% dos votos ao seu oponente nacionalista Jorge Simon, que venceu com 40% a primeira volta das eleições presidenciais. Dizer-lhe que na Polónia também o candidato pró-europeu Rafał Trzaskowski ficou ligeiramente à frente na primeira volta das eleições realizadas ontem.
agora vai defrontar um candidato do partido de direita. As eleições têm lugar em junho próximo. O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro começa hoje a ser julgado por alegado golpe de Estado. A primeira audiência do julgamento vai ser por videoconferência. Aliás, todos os depoimentos vão ser recolhidos a partir de hoje até 20 de junho, uma medida que marca o começo da instrução processual, momento de produção das provas para a acusação e defesa, indica o Supremo Tribunal Federal num comunicado que acrescenta que vão ser interrogadas as testemunhas convocadas pela acusação e pela defesa do principal grupo de arguidos no processo, constituído por Bolsonaro e outros 7 membros do governo. As audiências vão decorrer, como já disse, por videoconferência, envolvem um total de 82 testemunhas. Para concluir este primeiro jornal, Orlando Lima, mais de 300 civis foram expulsos de Goma, na República Democrática do Congo, uma república uma região da República Democrática do Congo que está a ser controlada pelo grupo M23. Esses 300 civis são originários, foram expulsos para o Ruanda. Não se sabe se são ruandeses ou mesmo congoleses. Orlando Lima. Júlio Vera Cruz Martins com o primeiro jornal, edição para esta segunda-feira, hoje 19 de maio de 2025. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.